Bem-vindos ao Papo de Engenharia, mais um episódio que a gente está trazendo aqui comprometido com o que nós falamos no piloto, ter um papo leve, aberto, mas com conteúdo técnico e de referência. E a gente se comprometeu em trazer convidados de peso, e é o que a gente fez mais uma vez. Hoje a gente está aqui com o Marcelo Guaranha, ele que é engenheiro eletricista graduado pela FAAP, especialista em sistemas prediais, pós-graduado em sustentabilidade corporativa pela FGV, pós-graduado em administração de empresas pela FAAP também, membro do CTQ do Sinduscom São Paulo e integrante do grupo de trabalho pós-obras e sistemas prediais. E ele é gerente responsável pela área de qualidade, pós-entrega e sustentabilidade corporativa da construtora Adolfo Lindenberg. Seja bem-vindo, Marcelo. Vladimir, Alexandre, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Espero contribuir de maneira positiva aí para o nosso mercado, né? Para o nosso segmento da construção civil aí. Acho que nós vamos ter um bate-papo bem bacana. A gente que agradece a sua presença, porque sabe que é difícil nesse corre, né? Tem poucas obras, tá tudo super fácil de fazer hoje em dia. Né? Ah, sim. Guaranha, vamos bater um papo assim sobre o pós-obra. Então, trazer um pouco da experiência que a gente teve nesses anos que a gente tem trabalhado juntos lá no GT Pós-Obra e Assistência Técnica do Sinduscom. Para o pessoal entender, lá no Sinduscom a gente tem esse grupo, né? Esse grupo, até para o Vlad conhecer melhor, é um grupo que traz as nossas dores. E a gente percebeu que as dores de cada um lá é de todos, né? Impressionantemente. E também é do mercado. Então, a gente atua lá como um grupo estratégico para as demandas do CTQ, porque tudo que acontece na construção acaba no pós-obra e no relacionamento com o cliente final, né? Então, nós estamos com uma parte estratégica, o que a gente pode dar de feedback, retroalimentar todo o sistema. E daí, aproximando com a qualidade que você atua também lá na Lindenberg. A gente dá suporte para as normas técnicas, então o nosso grupo, como trabalha com muitas demandas finais, e a gente tem que atender às normas, buscar atender essas demandas de normas técnicas, o nosso grupo participa das comissões de estudos, das revisões de normas, então também é uma demanda forte que o grupo lá recebe. Então a gente fala de assistência técnica, mas engloba toda a engenharia. Então a gente faz esse acompanhamento, trabalha em conjunto com algumas entidades. Então a gente tem alguns trabalhos junto com o IBAP, com a Brinstal, Abraim, que é importante, essas entidades que está lá. A gente tem alguns trabalhos em andamento, né? Então um dos trabalhos, o grupo trabalhou forte na norma de inspeção predial, né? Na comissão de estudos, e essa norma ela gerou outra demanda, que são alguns capítulos. Então, um capítulo focado em instalações hidráulicas e elétricas, em estruturas, ar-condicionado e incêndio. Esses capítulos estão quase finalizados, todos, mas ainda alguns faltam finalizar, mas só vai gerar um trabalho final quando todos os capítulos estiverem finalizados. Na parte de apoio, trabalhamos muito forte na norma de garantias, né? E o Guaranha é um especialista nessa, porque ele trabalhou bem forte, eu até agradeço em nome do mercado e do grupo por isso. Foi uma participação bem interessante ali, especialmente na parte de sistemas prediais, né? Que é a sua especialidade isso, lá, né? Isso. Que não dá nem um pouco de trabalho no pós-obra. Não, só um pouquinho. E a gente até vai bater um papo sobre isso um pouquinho para frente. Só que essa norma de garantias, né, o grupo entendeu que ela vai demandar, né, demandou, né, porque ela já está publicada, já está né? publicada, está em vigor. E ela demandou algumas revisões de outras normas,
que é a norma dos manuais, né, que é a 14037. Então você tem em cima o que impacta nessa norma na 14037, tem que ter uma revisão devido à de garantias. A 5674, a famosa, da manutenção das edificações, e a 16280, que é a da reforma em edificações. Então, todas essas normas publicadas já há muito tempo, algumas não tão praticadas, né, que geram demandas futuras, e por isso que o grupo tem um conhecimento forte dessas 3 normas. A norma de garantias teve esse impacto, então a gente fez essa revisão. E todas foram finalizadas e já estão, desde janeiro de 24, esse trabalho foi finalizado. Com o apoio da Karina da Plano, né, que representa o nosso grupo, ela está participando da elaboração da revisão dos manuais, né, manual de uso e operação. A gente tem os manuais que foram elaborados em parceria assim, com o Secov, né, que são os mais antigos, mas também tem o da CEBIC, que foi publicado depois, mas também com base no nosso. E a CEBIC ficou, né, com a responsabilidade de revisar o manual. Então nós estamos aguardando a revisão final do manual. Então, em cima da revisão que nós fizemos da norma da 14037, tem a revisão, o que impacta nesse trabalho. A Karina falou que esse trabalho ainda está em andamento. A CEBIC, por ser uma entidade nacional, então também tem o time dela. Tem o rito dela, né? Tem que seguir o rito até publicar a revisão concluída, né? Exato. No final. E nosso grupo decidiu aguardar isso, né, para ver o que nós fazemos com o nosso, né? Se a gente segue ou se complementa. Sai o padrão nacional e aí a gente avalia o nosso aqui. Exatamente. A gente está com um trabalho que foi paralisado, então, em cima dessas parcerias com entidades, a gente teve uma contribuição forte no IBAP, que eles falam um trabalho de contratação de inspeção predial. Então eram as boas práticas de uma contratação, porque a inspeção predial é uma obrigatoriedade periódica que os condomínios em operação têm que assumir, né? Ele vai ser baseado, essa periodicidade é baseada em legislação. Então não sai nesse trabalho, porque a legislação é municipal nesse caso, não é nem estadual nem federal. Então, é uma legislação municipal. Então, cada município vai ter a sua periodicidade. Alguns municípios já praticam essa, né? Rio de Janeiro, eu acho que Porto Alegre também tem, Santos tem. Então, o IBAP elaborou um material para facilitar os condomínios, principalmente aqueles onde o síndico não é um síndico profissional. Então, a pessoa que está, o responsável, né, legal do empreendimento, não tem essa capacitação técnica para avaliar a contratação de uma inspeção. Então, para comparar laranja com banana, fica difícil. Só que esse trabalho está paralisado dentro do IBAP, a gente tem até que dar uma cutucada, né, para retomar lá, né, o nosso trabalho com as entidades. Mas é o que você falou, cada entidade tem o seu rito, tem o seu time. Né? Tem o seu time. O que nós temos feito lá? Então, para dar uma revisada, a gente está trabalhando fortemente num trabalho que eu não posso divulgar ainda, né? Nós não podemos divulgar, que está dentro da Abrainc, mas é um trabalho que vai ajudar bastante o mercado no futuro, só que é um trabalho complexo, ele tem um nível, né, de complexidade elevado por tratar de praticamente todos os sistemas que compõem uma edificação. Exato. Né? Desde a fase de estrutura, passando por sistemas prediais, vedações, ar-condicionado, instalações elétricas, hidráulicas. Então é um nível de complexidade considerável. Então, tem que existir um certo cuidado, né? É verdade. Na análise, nas definições aí que vão compor esse documento, e naturalmente ele tem que ir de encontro àquilo que
o mercado de fato precisa. E pratica, né? E pratica, exato. Não pode ser uma utopia. Não, não pode, né? Mesmo porque a gente não vai conseguir chegar e aí corre-se um risco de... que é uma preocupação de todo o grupo lá, né, Alexandre? A gente tem esse cuidado e essa análise ela é feita de forma constante no sentido de vamos criar processos, estabelecer processos, metodologias, documentos, normas, guias técnicos, né? Boas práticas, que sejam de fato seguidas, que sejam que a gente consiga colocar em prática, para não virar documento de prateleira, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado aí. Vocês vão me desculpar, eu vou voltar um pouco, pode ser dúvida de quem está nos assistindo. Como que é formado esse grupo, esse CTQ? Vocês são convidados, são selecionados, são associados, são contratados, e hoje ele é composto mais ou menos por construtores, prestadores de serviços, como é que funciona? O CTQ, ele é um braço ele fica dentro do Sinduscon, da entidade, né? Então, a premissa começa por os participantes têm que ser associados ao Sinduscon, né? Eles são convidados, são profissionais e empresas que têm alguma relevância, né? Tem profissionais já da gestão, né? Exatamente. Da gestão, autogestão das respectivas empresas. O CTQ é só autogestão, então presidente, CEO, diretores técnicos, né? A gente tem de uns anos para cá a participação da gerência para formar o futuro, né? Dar uma oxigenada ali no grupo, né? Dentro dos associados abriu-se, vou falar a minha opinião, né, pessoal? Acho que foi um movimento excelente de permitir que outros integrantes das construtoras associadas passassem a participar do grupo, né, no sentido de dar uma oxigenada e trazer ali novas ideias, né, em que pese o fato que os associados são os mesmos, né, mas outras cabeças pensantes ali para mesclar com o grupo de gestores. Entendi. E já são preparados, né? Daí você já vai receber uma preparação para, no futuro, até substituir o sênior e deixar a sua cadeira para preparar para trás. Então, é uma ideia que é uma cultura. O que você faz na sua empresa preparando o seu substituto, a gente pratica isso hoje no CTQ. Assegurar a continuidade também, né? Da filosofia. E a ideia de todo esse conteúdo que vocês criam lá, desde boas práticas, assessoria a revisão de normas, etc., é alimentar o mercado e não alimentar os membros e as empresas associadas, certo? Alimentar o mercado. É que, assim, a grande maioria dos trabalhos gera um entregável, que nós falamos lá, né, Guarém? Por exemplo, um entregável muito conhecido do GT Pós-Obra, né, que nasceu dentro do CTQ, o grupo de trabalho foi o manual do proprietário, depois das áreas comuns, o manual de boas práticas. Então, existem alguns entregáveis que são publicações. Outros são trabalhos contínuos, como seminários, né? A gente tem vários seminários que são todos discutidos dentro desse comitê e as pautas colocadas para o mercado. Então, tem hoje também um trabalho muito forte que a gente gera um entregável dentro da Universidade Corporativa Sinduscon. Então, são trabalhos que são gerados dentro do CTQ via os GTs, né, que os grupos de trabalho, e geram esses entregáveis que são cursos de capacitação, de especialização dentro da Universidade Sinduscon, que é tocada por um dos membros do comitê, que é o Roberto Pastor da Trisul, que faz um trabalho excelente, que, nossa, invejável. Um dos entregáveis também do GT Pós-Obra é um curso futuro que vai ter de capacitação de gestores
de pós-obra, né? Assistência técnica, relacionamento com clientes, são várias matérias que vão ser dadas, né? Então tem a entrega interna da engenharia, então até capacita o pessoal, não é só o gestor de assistência técnica, mas o engenheiro da obra, para saber o que ele precisa entregar. Como ele tem que preparar a obra, como é que ele tem que chegar na reta final para poder passar o bastão. É muito bacana isso daí. Quem vai ministrar essa aula vai ser o Reginaldo da Exitec, né? Tem a elaboração do databook, né? Onde dentro do databook um dos documentos são os manuais. Então esse também é um trabalho bem pesado que é feito pela engenharia e tem um impacto forte na assistência técnica. E a Thelma lá da Lindenberg que vai dar essa aula, então eu até agradeço novamente. Tem uma outra aula que é a entrega final para o cliente, então a preparação, o que você vai ter que, com a postura, como se preparar para entregar, o que você tem que fazer junto com a equipe de engenharia, né? É uma aula bem interessante que a Mariana da Exto vai ministrar essa aula. Uma parte que é bem complexa, né? E foi um desafio. A gente até fala para a Juliana da RASBEC, que é o PCT da norma de desempenho, né? Plano de controle tecnológico. O que você tem que entregar, ou se preparar, ou se documentar para uma futura demanda. Esse plano, desculpe lhe interromper, Alexandre, acho que até para esclarecer para o pessoal, né, que está nos assistindo, né? Uma série de siglas, né? GTQ, CTQ, PCTE, enfim, Databook. O plano de controle tecnológico é o compilado das evidências que comprovam que o que foi projetado no âmbito de desempenho está sendo de fato entregue. Então, é um trabalho também muito complexo. Muito, porque esse compilado ele começa lá na fase inicial de concepção de projeto, né? Então, desde a fase de projeto, essas evidências de desempenho, de atendimento vão sendo criadas e vão compor aí esse conjunto aí que é o plano de controle tecnológico. Isso vai até o final da obra. Então, começa lá em projetos e chega até manual de proprietário e manual de áreas comuns, né? Tem que... A gente tem que vir compilando essa informação ao longo da execução de toda a obra. Para entregar isso, né? Naturalmente, para a construtora incorporadora ter o registro adequado de tudo isso, né? Gerar o registro, gerar os controles e poder passar isso para aqueles que vão gerir os empreendimentos no pós-entrega. Isso é tão complexo esse trabalho, Vlad, pra você ter uma ideia, que foi gerado um GT do PCT. Né? Isso aí. E quem liderou foi até a Juliana, por isso que a gente pediu para ela ministrar essa aula, porque não tem melhor pessoa para entender as dificuldades que esse GT todo trilhou para chegar em algumas premissas. Tem material que você tem que gerar até antes de iniciar o stand de vendas, que é na compra do terreno. Que para você não ter um problema futuro de acústica. Caracterização do terreno, bem lembrado. Né? Porque você tem uma acústica quando você comprou o terreno e você aprovou a concepção daquele projeto, só que no nosso ciclo, né, que a gente já comentou, Sim. Isso é tão longo, né, 4 anos, 5 anos, dependendo. Se for nesse período, então é até maior. E tudo que se transformou aquele entorno e gera um impacto depois que o cliente está morando de acústica. Uhum. O cliente fala assim, não, mas a acústica aqui é complicada. Assim, mas não tinha essa linha de ônibus aqui, não tinha essa avenida, não tinha essa rota de aviões, né, que foi alterada, por exemplo, em Moema teve uma alteração. E esse impacto gera no produto final que você concebeu 5, 6 anos antes. Exato. Entendeu? Então esse é um... só essa aula seria praticamente um curso inteiro. Daí nós temos ainda aspectos jurídicos, né? Esse é interessante porque as pessoas, os profissionais técnicos não sabem o impacto
que ele sofre de legislação, de normatização em cima do produto dele. E a cadeia toda. Então você tem um impacto forte do teu cliente te cobrando, mas você esquece que quando você entrega um produto, você contratou vários serviços, vários materiais, né, de outros prestadores de serviços, que naquele caso você é o cliente. Então essa exigência, se você não entender, né, para você cumprir com o seu cliente final, o teu fornecedor inicial também tem que cumprir com você. Então é um processo muito interessante entender essa parte, como cobrar, porque vai desde a contratação inicial, estabelecendo no contrato de prestação de serviço, né? Nós temos uma legislação, que é o Código de Defesa do Consumidor, que ele tem que ser cumprido na cadeia no todo. Exato. Né? Não é só com o cliente final, é o prestador de serviço, onde você tem duas partes, né? Que é o produtor e o consumidor, onde o produtor é um prestador de serviço, é um fabricante, é uma construtora, é uma incorporadora, é um projetista, ou o cliente final, que também nesse momento é a incorporadora, é a construtora, é o cliente final, né, o próprio usuário. Então, entender isso daí no todo faz uma diferença enorme. Os aspectos de conformidade técnica, né, que envolve diretamente ali fornecedores, quem está construindo principalmente, conformidade legal. Né? E acho que responsabilidade, né? Então assim, indo lá na parte final, né, lá no pós-entrega, sim, direitos e obrigações. Então esse módulo aí vai varrer de forma bem bacana essa questão, porque não basta, assim, ó, de um lado, naturalmente os clientes, eles têm os direitos com relação a aspectos de garantia, né? Mas tem as obrigações, né? sim, Que passam, inclusive, pela forma com a qual as incorporadoras e os construtores comunicam, né? De que forma a gente acaba informando esse público. Então, esse módulo aí de aspectos jurídicos vai varrer tudo isso. E é interessante porque na legislação você tem também dentro do Código de Defesa do Consumidor uma obrigação que é de você prestar informações claras e precisas do seu produto ao seu cliente final. Ou seja, se você não tivesse essas informações que o Guaranha comentou agora, você é omisso nessa prestação de informação para o seu cliente final, dá margem a ele te cobrar algo que, teoricamente, se você tivesse informado, ele não teria, né, direito, porque você passa de uma obrigação do teu cliente e um direito seu, inverter esse papel. Então é uma aula muito bacana, que a doutora Natália também da Lindenberg contribuindo pra caramba com o nosso curso, né? Estamos com 3 aí, né? Agora. 3 professores aí. Tem uma aula aqui do Programa de Manutenção e Monitoramento da Manutenção, dada pelo professor Guaranha, né? Que é o pessoal entender que a 5674 é o plano de manutenção, que é um plano de gestão. Qual que é a obrigação do produtor, que em cima dessas informações claras e precisas que eu falo, elaborar um programa de manutenção, que é a parte das rotinas técnicas, com todas as informações que o seu cliente final, usuário ou gestor, né, do empreendimento até, tem que fazer para se fazer cumprir as garantias. Então, se ele não tivesse informação, ele não tem como, baseado nessa informação, elaborar o plano dele de gestão, que é quanto que ele vai gastar, quanto que ele vai arrecadar em cima para colocar o programa gerar caixa, né, para poder rodar o plano. Exatamente, tem alguns custos grandes, por exemplo, repintura de fachada, né, que é um valor enorme. Então, se ele conseguir se programar, então ele tem esse plano gerencial. Se ele vai contratar um especialista, uma empresa especializada, um profissional, ou se ele vai fazer a gestão com equipe própria. Então, para ele colocar, né, em prática o plano de manutenção
que nos manuais nós exigimos dele, nós temos que dar a informação que é o programa. Então, essa entra Guarém ensinando o pessoal e levantando a importância desse programa, que é técnico, mas que a doutora Natália fala que são aspectos legais. Né? Legais. Tá? Se você não entrega, você deixa de cumprir uma parte legal que não basta responsabilidade. Projetar e executar com a melhor técnica, instalar os melhores materiais. Né? Não basta falar de desempenho só na fase de projeto e durante a execução ali refletido nos controles da execução. A manutenção do desempenho projetado depende diretamente de como a gestão do empreendimento vai tocar essa manutenção, vai gerir isso. Né? Não adianta exigir que dos gestores que esse desempenho seja mantido ao longo da vida do empreendimento, se não provermos a devida orientação, porque cada empreendimento tem a sua característica, tem os seus equipamentos, alguns com nível de sofisticação maior, outros nem tanto. Então o plano e o programa de manutenção, eles têm que ser específicos para cada empreendimento, e quem tem a obrigação de informar somos nós, que projetamos e construímos. Então é essencial que que essas etapas sejam cumpridas, né, de forma adequada, e igual importância nós damos à questão do monitoramento, porque não basta entregar um empreendimento com um plano de manutenção, apertar a mão do síndico profissional, do síndico, dos gestores, e falar, sejam felizes, né, boa sorte. Hoje existem já dispositivos processos, né, e depende, cada construtora, incorporadora também define esses processos para que seja feito um acompanhamento, né? Não necessariamente durante toda a vida do empreendimento, aí acho que aí entra aí com esse papel as rotinas de inspeções prediais, mas durante um período aí de no mínimo 1-2 anos, a construtora tem que fazer um acompanhamento um pouquinho mais estreito para se certificar de que as coisas estão ocorrendo de forma planejada, de como planejado. Esse foi até um trabalho gerado dentro do GT, que o que nós entendemos? Para mitigar o risco da assistência técnica, você tem que garantir que o seu cliente final faça parte dele. Daí a gente usa como referência a outros mercados. Então, o mercado automobilístico, ela começou a implantar há, sei lá, 100 anos atrás, não sei. Mas aquela ideia de o seu carro tem que fazer a revisão. Uhum. Então, você traz o carro e o programa, né, de manutenção é aplicado no seu carro. O nosso produto, o nosso cliente não pode trazer para a gente, então a gente tem que ir até ele, né? Verificar se ele está fazendo isso e dando todo o apoio, e daí você comprova nesse monitoramento, nessa gestão, em tentar aplicar esse aculturamento, e nessa divulgação é importante, porque se todos fizerem vir uma prática do mercado no todo, você consegue também cumprir uma parte da legislação, que é dar todo o apoio e informação para o seu cliente final. Então você tem esse relacionamento, e também uma parte que a gente colocou, né? Assistência técnica, relacionamento com o cliente. Nos outros mercados, vive te ligando, te buscando. O nosso mercado, não, porque você não é ativo, você é reativo. Então o teu cliente te busca, só que ele te busca quando ele está estressado, quando ele tem um problema. Então a nossa ideia é reverter, ser mais ativo, buscar o nosso cliente, perguntar se ele tem algum problema, se eu posso te auxiliar, como que eu faço para manter o patrimônio, que é também uma ação muito forte, né? O mercado, quando ele entrega o empreendimento, geralmente você tem no mínimo 10% do empreendimento ainda como ativo a ser vendido. É um número... Na maioria dos casos tem, né? Algumas unidades de unidades estoque, remanescentes. Algumas unidades remanescentes. E você continua vendendo.
Então, você tem um mote maior, que é, se eu conservar o produto que eu entreguei, eu consigo demonstrar e vender mais fácil. Eu estou fazendo algo pelo meu cliente, mostrando como ele conserva o patrimônio dele. Né? Tem vários patrimônios que estão deteriorados por falta de manutenção e o cliente nem terminou de pagar, né? Ainda está financiando. Então, em vez de ele perder dinheiro, ele começa a ganhar porque tem uma valorização. Teu patrimônio está sendo bem conservado, bem mantido, bem utilizado, né, da maneira correta. Então, são culturas que a gente está tentando implementar de um mercado, da gente ser um pouco mais proativo e não tão reativo. E daí a gente fecha o nosso programa aqui com relatórios gerenciais, análise de dados, retroalimentação, estudo de causa raiz, né? Que vai ser ministrado pela Nádia da HTB. Ela tem alguns cases muito interessantes. Ficou bem legal na nossa última reunião, ela apresentou, né? Foi muito bacana. Então, esse é um trabalho assim do GT de pós-obra que ele não tem fim, né? Que a gente sempre está revendo, reavaliando, né? A atuação da assistência técnica, assistência técnica ela é uma área que ela não está aí só para apagar incêndio, né? Só para atuar de forma corretiva. Ela é uma área estratégica dentro do negócio da construção, uma vez que custo de assistência... Se existe o custo de assistência técnica é porque algo não deu certo nas etapas anteriores, né? Exato. E aí pode ser o projeto, pode ser a execução, pode ser... Projeto não necessariamente no contexto de um erro de projeto, mas no contexto de concepção do próprio produto. Sim. Né? Definição de materiais, passa pela execução e também pela forma como a gente entrega. Então existem aí uma série de variáveis que, se não forem tratadas de forma adequada no devido tempo, poderão se tornar a origem aí de patologias. Então, a área de assistência técnica, ela entra de forma estratégica no sentido de pegar todo esse conhecimento que é gerado, né, nessas etapas e verter isso lá, rodar o PDCA, né? E pegando um pouquinho da gestão da qualidade aqui, rodar o PDCA de forma que as etapas anteriores façam as devidas adequações, correções, alterações, para assegurar que não aconteça novamente, né? Nos empreendimentos futuros. Isso é base da melhoria contínua. Então, construtora que tem assistência técnica e não faz uso disso, está perdendo um tempo imenso. Né? Felizmente, assim, pelo menos ali no universo do GT pós-obra, CTQ, todos os integrantes estão imbuídos nisso, né? Então é uma sinergia ali imensa, porque um grupo ali no GT pós-obra somos mais do que 30, mais de né? 30 membros. Né? Mais de 30 membros. Os debates eles são multidisciplinares, então não tem só engenheiro civil lá, já visto até o meu caso aqui, que sou especialista em sistemas prediais, mas assim, as discussões elas sempre giram em torno da busca de soluções, em como é que a gente consegue melhorar, né? E um outro aspecto importante, acho que há um passado ali não muito distante, existia um certo tabu entre as construtoras de não falar a respeito dos problemas. Estou tendo dificuldade no pós-entrega, não existe. Isso ocorria, mas de uma forma mais velada. Hoje não. Né? Uma das funções do GT pós-obra é justamente, vamos colocar na mesa quais são as nossas dores. Peito aberto, né? Peito aberto, e a parte bacana disso é que é quase como uma terapia, né? Alguém coloca ali, tô tendo problema com isso aqui. Você descobre ali em 2 minutos que no mínimo meia dúzia de outras empresas estão exatamente com o mesmo problema. E aí o mais legal,
sempre tem 2 ou 3 ali que já passaram por isso e já desenvolveram ou estão desenvolvendo uma solução. Então essa troca, né? troca, essa simbiose, ela é excelente, é a essência do GT pós-obra, né? Tanto que ele é um dos GTs mais longevos que tem no Sinduscon. Ele nasceu em 99 com o primeiro manual, né? Nossa primeira demanda foi a elaboração do manual do proprietário. Mas é um negócio interessante, tanto que sempre que tem um membro novo a gente fala, né? Olha, aqui a nossa máxima é o seguinte: você é uma pessoa inteligente se você aprender com os próprios erros, mas você é um gênio se você aprender com o erro dos outros. Então a nossa ideia é essa, tá sempre aprendendo, né? E essa troca é muito rica, né? Nós temos problemas de patologias no passado que as empresas acharam que só ele tinha, né? Desplacamento cerâmico, lembra? Não só eu tenho, então eu tenho vergonha de falar, né? Porque o problema era muito grande. Só que quando você discute, o problema não era da empresa, era do mercado, eram praticamente todas estavam passando pelo mesmo problema. Passaram pela mesma situação. Depois você tem outro problema de entrega de obras, o problema com os elevadores, né? Atraso dos elevadores, que não é só um ou outro fornecedor, são todos fornecedores de elevadores, com todos os empreendimentos que estão com problema. E daí você gera uma informação para o mercado, para ele entender tanto os incorporadores, os fundos de investimento, como os clientes finais, que aquilo não era um problema daquele empreendimento, daquela consultora, daquela incorporadora. No contexto de mercado. Entendeu? Então, essa troca é muito bacana. Um dos itens que o Aranha falou que é muito bacana e interessante foi que realmente a adoção do setor da assistência técnica como um setor estratégico para retroalimentar a empresa, ela só foi praticada, né, como boa prática quando começaram a juntar, ter uma sinergia da assistência técnica com o setor da qualidade, né? Porque as práticas da gestão da qualidade, de você ver o procedimento, fazer uma análise crítica não é a gente fala patologia porque teve mas é da falha, né? Exato. Ocorreu uma falha, você faz uma análise. Estudo de causa, né? Estudo de causa raiz daquela falha, retroalimenta os departamentos. Então, é isso daí que era praticado nos outros setores da companhia, começou a ser praticado na assistência técnica. A gente tem alguns clientes que nós falamos, o ideal é todo chamado de assistência técnica gerar um plano de ação, que pode ser corretivo ou preventivo, né? Geralmente é corretivo porque gerou de uma assistência técnica, mas esse plano de ação corretivo também pode ser preventivo se você fizer um bom estudo de causa-raiz. E o estudo de causa-raiz, considerando todas as possibilidades, né? E não assim, é o material e pronto, mas será que é só o material? O Guarani falou assim, o problema do projeto. Outro dia eu estava em reunião com o Marco Ador e ele falou da diferença dos empreendimentos antigamente e de hoje. A quantidade de disciplinas de projeto que tinham antigamente e hoje. É uma infinidade de disciplinas. E fazer a compatibilização dessas disciplinas, né? Não, só a parte de instalações prediais é um absurdo o que tem de informação. E isso, se não fizer um bom trabalho, né, você gera falhas, e essa falha é de projeto? É de projeto ou é de compatibilização? Ou é de gestão? Contratou o projeto da maneira correta? Deu todas as informações para o projetista, né? A obra, quando percebeu a falha, retroalimentou o projetista ou só corrigiu e deu continuidade, continuou, né? Então é bem interessante essa falar em inglês é horrível.
mas que é o mindset, né? É mudar Mudar a abordagem, A a abordagem, forma de enxergar aquilo, a forma de É. pensar, literalmente é isso mesmo. porque você e daí você coloca essa empresa como tanto que, como eu falei, a gente demonstrando para a entidade que o nosso GT é um GT estratégico para a entidade, que retroalimenta os outros GTs, ou assume algumas demandas de outros GTs. A mesma coisa a gente quis aculturar as empresas, né? Olha, utiliza a assistência técnica como um departamento estratégico de informação e não como um corpo de bombeiros, né? Que a gente Exato. fala, acende a luz, a gente faz nos cursos passados, né? A gente ficava brigando com o pessoal de assistência técnica que estava no final do dia ali no curso e a maioria com o laptop ou com o celular na mão porque estava sendo demandado, né? Daí você fala assim, vocês são tudo parteiros, né? Bombeiros, é só para ver o risco, né? Quem chamou, corre. Mas eu acho que é isso que você falou desse tabu de se falar dos defeitos. Acho que até dentro da própria construtora tinha. Já trabalhei em construtora, tinha isso. O departamento de assistência técnica tinha medo de apontar o erro e aquilo sair de uma maneira negativa, seja para um colaborador específico, um prestador de serviço ou para a empresa. Então, pô, se eu apontar esse erro aqui, o cara esqueceu de arrematar a impermeabilização como deveria, eu vou colocar em xeque o emprego de um colega ou de um setor e tal. Então, esse tabu até tinha dentro da construtora, não só fora no mercado. E é interessante o que... Então, Vlad, isso, mas essa é uma colocação interessante que remete, inclusive, um bate-papo que eu tive com o meu time de qualidade ontem, né? Referente justamente a essa questão de qualidade e assistência técnica, né? Esse objetivo da área que é procurar assim, detectar a origem do problema, né? E verter isso de forma positiva para as outras áreas sem promover a famosa caça às bruxas, né? Uhum. A gente tem que encontrar a origem do problema, não necessariamente o responsável ou responsáveis ali no primeiro momento, porque se o problema ocorreu, a origem não está associada a vamos falar em pessoas, não vai estar associada a uma pessoa, pode ser um processo, e um processo que envolva meia dúzia de áreas. Então, e a solução para isso pode ser que envolva meia dúzia de áreas, então não faz o menor sentido, né? Acho que é algo que existia no passado de fato, né? Com receio de sofrer retaliação ou prejudicar um colega de trabalho. Isso acho que já caiu, né? E a visão hoje é outra. Os problemas eles têm que ser resolvidos em conjunto, né? Envolvendo todas as partes interessadas. E aí isso não vai acontecer nunca se a informação ficar lá escondida, né? Guardada debaixo da gaveta ou literalmente atrás das paredes. Então aí a gente vai nessa questão, né, das ações de comunicação, mas dentro de casa, né, que a gente chama ações de feedback, ações de retroalimentação. A importância que nós temos que dar para esses eventos em que todas as áreas são colocadas ali numa sala pelo menos uma vez por mês, não só para falar daquilo que está bacana, né, mas também para expor o que não está muito bom e que precisa ser melhorado. E só assim a gente consegue colocar todo mundo para pensar, né? Porque é um negócio interessante, porque você vê uma falha. A gente tem o estudo lá no GT Pós-Obra de o percentual de falhas, né? E daí eu repliquei até, né, dentro da Endia. A gente fez um trabalho que a gente mapeou mais de 150 mil chamados de assistência técnica de 18 companhias. Para você ter informação, você tem que ter
uma base de dados igual. E cada companhia recolhe e compatibiliza os seus dados num formato diferente. Então, cada companhia tem a sua informação. Mas se você tem uma informação e a outra companhia tem outra informação, só que com bases diferentes, você não pode nem comparar a mesma informação, né? Então, nós fizemos uma base de dados igualitária para todas as 18 e começou a gerar uma informação de mercado. Tem muita recorrência. E a recorrência por quê? Porque o estudo de causa-raiz final, ele não é feito da maneira correta. E ele não retroalimenta. Um exemplo, você tem uma falha que houve, por exemplo, essa que você falou da impermeabilização. A falha da impermeabilização da execução, será que não é a falha de um procedimento? Será que não é a falha de gestão na contratação? Será que a obra tinha orçamento suficiente para contratar o melhor prestador de serviço, o melhor produto para aquele trabalho? Se ela não retroalimenta, como que o setor de orçamentos começa a orçar de uma outra visão, dando um verba maior? Então, essa interação entre departamentos gera a mitigação dos riscos para que aquela falha não ocorra novamente. E um monitoramento disso tem que ser colocado, porque pode ser que você tenha tratado alguns pontos que impactaram naquela falha, mas nem todos. Então a falha ocorre novamente. Pode ocorrer novamente por outro motivo, por outra causa. Então essa retroalimentação contínua tem que ser. Então é um negócio interessante que você pratica e utilizando essa informação, não como caça às bruxas, como você falou, né, agora, mas como uma forma de mitigar riscos futuros. E daí eu até te provoco. Isso é um dos itens que gerou uma boa prática dentro da Lindenberg. Eu acho que esse trabalho no grupo, que gera essa informação, que gera interação e a boa prática de um com o outro, como que você vê isso na prática vale a pena participar de um grupo desse? Você se sente confortável? Porque quando a gente convida um novo membro, né, uma empresa nova, o cara entra quieto, sai calado, fica com aquela cara, né, o olhão arregalado, né? Tentando entender. Né? Primeiro, o que está acontecendo ali. Demora para falar, porque ele fala assim, será que eles estão me deixando confortável o suficiente só para tomar alguma informação minha, né? Alexandre, assim, a participação ela é essencial, eu digo essencial pela gama de possibilidades que ela abre no sentido de benchmarking, de você trocar conhecimento, de você ter contato com inovação, lembrando que inovação não necessariamente precisa ser algo que foi desenvolvido ontem, né? Sim. Inovação pode estar num processo que a sua empresa aplica há 15 anos, mas a minha ainda não. Sim. Né? Então esse tipo de interação ela é constante lá no GT, e não só nas reuniões do GT, porque tem grupo de WhatsApp também, né? Entre os integrantes, né, do grupo. E praticamente todo dia tem alguma coisa nova acontecendo lá, né? Tem uma informação importante circulando ali no grupo. Pegando de forma prática, lá na Lindenberg, nós iniciamos isso há 2 anos, fora os eventos mensais, né, de reuniões com engenharia e outras áreas para troca de ideias e ações de retroalimentação. A gente estabeleceu um evento que abrange toda a empresa ali, né, as áreas projeto, desenvolvimento de produto, execução, pós-entrega, a área comercial, a depender do tema. É um evento que se chama Lições Aprendidas. Então, o gestor, né, pensando num empreendimento que já passou pelo ciclo ali, foi entregue,
6 meses depois, de 6 meses a 1 ano depois, a gente estabelece, né, a gente marca o evento referente a esse empreendimento, porque já tem um pouquinho de dados da assistência técnica tem também. Tem um histórico, né? Tem já uma informação gerada. De operação, né? E a ideia é que, assim, que o gestor da obra, literalmente, olhe pelo retrovisor, né? Já com a visão da obra entregue em operação, ele olhe pelo retrovisor e apresente, ó, o que foi bacana e se eu pudesse iniciar esse empreendimento de novo, o que eu faria diferente com relação a projeto, com relação a fornecedores, com relação à gestão de equipe, gestão de prazo, gestão de custo, relação com a área da qualidade ao longo do empreendimento. E dentre os diversos que nós já tivemos oportunidade de tocar, saíram, assim, soluções bem bacanas, já são absorvidas na hora. Pô, a área de projeto, ela tá ali, tá assistindo, putz, vamos fazer diferente. Já vamos olhar o que tem no pipeline de futuros empreendimentos e já vamos procurar fazer de uma outra forma. Então, é um exemplo, né, que a gente puxou para dentro de casa, baseado em atividade de benchmarking, junto ao GT pós-obra lá. Então a gente incorporou isso, foi excelente. Quer ver uma outra ação? O Alexandre me ajudou bastante com relação a isso, foi a questão da documentação do plano de manutenção, né, para os condomínios. É um trabalho que a gente nós iniciamos... Foi 2020, né, Alexandre? Ou até um pouco antes disso. Foi um pouco antes da pandemia. Foi em 2019, 19, a gente iniciou esse trabalho de elaboração do programa, do plano de manutenção específico, porque até então a gente orientava os empreendimentos com base naquilo que estava lá no manual de áreas comuns, né? Então nós viramos a chave. Não, vamos entregar um programa específico do condomínio, considerando tudo que está lá instalado. E está até hoje, né? E um aspecto positivo desse trabalho, que era uma expectativa que havia sido colocada por nós, vamos ver de que forma isso vai impactar lá na fase final, né, de vigência da garantia com relação ao comportamento dos condomínios. Resumindo, os condomínios de fato passaram a fazer as manutenções, as intervenções de forma mais efetiva ou não, né? E de que forma os condomínios se comportariam aí ao final da garantia, assim, de que tipo de demanda eles trariam para a construtora, né? Os resultados têm sido bem positivos, porque a maioria dos empreendimentos nos quais nós implantamos para o condomínio o programa de manutenção e promovemos ali o acompanhamento de forma ativa, essas demandas lá no final da garantia, elas reduziram de forma considerável. Isso, para nós, assim, era uma expectativa que havia sido colocada, né, no trabalho, e foi atendida e continua sendo atendida. E até a relação, aí falando da vigência, né, o período de vigência da garantia ali, os famosos 5 anos, né, a gente sabe que pode variar, né, varia em função de cada sistema, enfim, mas a relação que nós temos com os condomínios ao longo da vigência da garantia também mudou um pouquinho, né? Porque o condomínio, ele enxerga, ele passa a ver a construtora como um elemento que está lá para ajudar. Então esse trabalho ativo que o Alexandre mencionou, né? Não é só entregar ao condomínio o plano de manutenção e deixar que as coisas aconteçam lá só por conta do condomínio. Esse trabalho ativo de verificar, tentar entender as razões pela qual o condomínio teve uma dificuldade ou deixou de fazer uma manutenção, isso também tem contribuído de forma muito positiva. Por quê? Naquelas demandas que usualmente aparecem, né, que os condomínios submetem às construtoras com relação àquilo que eventualmente de fato não deu certo, né, apareceu alguma patologia, a abordagem já acontece de uma outra forma, né? É onde eu quero chegar. A judicialização
tem diminuído nesses casos. Então, o condomínio, ao invés de ele contratar um perito, um advogado e demandar a construtora com uma notificação extrajudicial, não, ele já sabe que a construtora ela está lá, ela está prestativa, ela está aberta a críticas, ela tem um canal de comunicação específico, ela tem profissionais destinados para isso. Então, ela, na maioria dos casos, passa a criar essa demanda como se fosse um chamado de assistência técnica regular. É porque ela passa a acreditar que a solicitação de assistência técnica que ela faz vai ser atendida sem a necessidade de ter uma judicialização, Exato. de ter uma pressão. Então, é o que a gente falou, você transforma a sua atitude com o seu cliente de reativa a proativa. É bem interessante e eu lembro quando você comentou sobre isso, porque vocês me buscaram por causa das boas práticas que algumas já estavam participando lá do grupo, estavam colocando em prática o nosso trabalho, e daí vocês nos chamou. Essa troca é bem interessante, porque vale a pena, você teve resultado, a informação chegou, porque você pensar, a informação precisa assim, eu não vou falar para você que você tem que fazer essa rotina a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos. Não, você vai prestar essa rotina específica em janeiro de 2025, em julho de 2026. Então, tá bem claro para o teu cliente a obrigação dele, você informou, você monitorou, e por que você não praticou? Está precisando de ajuda? Você quer a indicação de um fornecedor, né? É bem interessante. Um item que você colocou, e usando a sua experiência do trabalho que você desenvolveu lá na elaboração da norma de garantia, e a norma de garantia, me fala aí qual a virada de chave da norma de garantia, além, né, dos aspectos de revisão das outras normas que a gente comentou no início, mas o que teve a virada de chave? Bom, primeiro impacto foi a adequação. Os primeiros empreendimentos foram entregues no ano passado, né? Então, no ano passado, da vigência, né? Isso, já com um manual adequado à tabela de garantias. Os novos prazos. Né? Com os novos prazos da norma de garantia. Então, o primeiro impacto foi a adequação, né, desses prazos com relação à documentação que está indo para o condomínio. Esse é um ponto. Um outro ponto que aí é um trabalho dentro de casa, né? Não adianta eu pactuar garantia com o condomínio e com o cliente se esses prazos não estiverem pactuados de forma adequada com os meus fornecedores, né? Então, é a cadeia toda. Exato, é a cadeia toda. E vai lá, né? Voltando lá na fase comercial, lá de venda, né? De início de venda dos empreendimentos, de adequação da minuta do termo de garantia. Né? Porque o cliente, ele não recebe, ele não fica sabendo da garantia, a informação a respeito da garantia não chega a ele só no momento da entrega do empreendimento. Ele já assina na contratação, na compra, na aquisição da unidade, ele já assina uma minuta do termo de garantia. Então, essa documentação também teve que passar por revisão. Então, foi um trabalho aí de amplo espectro, né? Minuta para cliente, carta convite, documentação comercial para contratação de fornecedores, especialmente nos casos, né, daqueles fornecedores que eles entregam o equipamento, mas o equipamento tem que estar lá, às vezes, 1 ano antes da entrega da obra. Então, essa adequação, né, a garantia do fabricante é 1 ano. Tá bom, mas eu vou entregar o empreendimento daqui a 1 ano, então eu tenho que repactuar isso com vocês, né? Todo esse trabalho teve que ser feito, e continua, né? Isso é contínuo, porque a cada fornecedor que você tem que qualificar, homologar, esses termos têm que ser discutidos e têm que ser colocados. Na prática ali, Alexandre, com relação à relação com os empreendimentos, a gente ainda está naquela fase, né, de
estão recém-entregues, Estamos né? monitorando. E estamos monitorando ali. Tá. O que eu acho assim importante foram alguns prazos que foram alterados. Eu não, na verdade, não sei se você sabe, essa adequação de prazos de garantia foram alteradas em algumas etapas ao longo da vida até do GT, desde o de 99, que saiu no primeiro manual do proprietário. São duas coisas importantes, prazo de garantia e depois o que é a garantia, né? As responsabilidades. O prazo de garantia teve as suas alterações, porque inicialmente, lá em 2000, que saiu o primeiro manual, você tinha uma coluna no ato da entrega. Isso. Que era um entendimento na época que depois caiu, porque não existe ato da entrega. Você tem que comprovar como que você entrega, daí aquela relação de se documentar como você está entregando para o seu cliente, para mitigar um risco de um vidro quebrado, de cerâmica quebrada. Uma cerâmica ali, que você entregou em perfeitas condições, devido às reformas, ao uso, aconteceu uma falha ali. E você se chama. Mas o ato da entrega não existe porque a legislação não permite. Você tem um prazo mínimo, né, que tem que dar a qualquer produto, porque nós estamos pendurados numa legislação que é de produto, que é qualquer tipo de produto. Então não é produto edificação, não é diferente de qualquer outro tipo de produto, um celular, um computador, um sapato, né, uma roupa. Então essa foi uma primeira adequação. Depois você tem os outros prazos, que tem 1 ano, existia 1 ano, 2 anos, 3 anos e 5 anos. E agora você tem outros prazos que são 3 e 5, né? Isso. Então você matou aqueles iniciais que tinha no ato 6 meses, morreu. Agora o primeiro é no mínimo 1 ano. Depois você matou o 2 também, que era a coluna dos 2 anos. Só que você tem uma prática que é assim, o que a garantia de 2 anos não pode voltar para 1. Então tem que ir para 3. Então esse impacto que eu tive em algumas consultoras é o medo, né? Nossa, era 2, agora virou 3, né? Como que eu trato isso? Era o ato e virou 1 ano. Dá mais, na minha opinião, daí eu queria saber da sua, dá mais importância para o programa de manutenção. Porque o programa de manutenção que a gente fala que é muito importante você usar essa ferramenta a seu favor. O que o seu cliente tem que fazer, quais as rotinas que ele tem que aplicar, em que periodicidade, para que realmente não tenha problema o produto, não dentro do prazo de garantia, não tenha problemas, né? Então você adequa também as rotinas a essa nova realidade dos prazos, né? Porque o que é a garantia? E daí tem uma falha muito grande que a gente tenta lá no nosso grupo esclarecer, e mesmo alguns do grupo ainda têm uma dificuldade do entendimento. Assistência técnica, ela não tem que cobrir o atendimento no prazo de garantia. Ela tem que cobrir o atendimento na vida útil toda do produto. A diferença é que no prazo de garantia é estabelecido um ciclo que a probabilidade que se houver uma falha naquele prazo é muito maior por uma falha do produto do que por uma falha do usuário. Já pós o prazo de garantia, a probabilidade da falha ser do usuário é muito maior do que do produto. Mas pode haver falha do produto. Então o que a gente fala no juridiquês, que a doutora Natália vai falar, né? É o ônus da prova. Então isso daí também é algo de se passar essa informação, esse entendimento, não só para o cliente final, mas para toda a cadeia, né? Desde o relacionamento, assistência técnica, comercial. Isso daí está pactuado com o nosso fornecedor, porque tem muito fornecedor nosso que o entendimento desse é prazo de garantia. Não, mas o teu produto falhou. Ah, mas já passou o prazo. Não interessa se passou o prazo. Falhou. Você vem aqui e arrume ou troque, ou faça o que for, porque a mesma obrigação
que nós temos com o nosso cliente final, ele tem conosco, né? Então, esse é um ponto, essa questão de adequação, né, de pactuar o prazo de garantia junto aos fornecedores é algo que é importante porque um fornecedor qualquer de um sistema, né, de um sistema que a gente emprega nas edificações, ele pode... vamos pegar um exemplo de um fornecedor que atenda a construtoras, mas atenda a varejo também, né? Ele pode veicular uma peça de marketing dizendo para o varejo, o meu produto tem 50 anos de garantia, né? Pô, a construtora pode pegar isso e verter automaticamente pro termo de garantia dela com relação àquele componente daquele sistema? A resposta é não, né? É não. Por quê? Esse fornecedor ele vai dizer assim, ó, são 50 anos de garantia desde que esteja armazenado dessa forma, seja instalado dessa forma e por aí vai. Ok, isso é o que acontece lá quando a gente fala de uma construção em larga escala, ou seja, os termos que esse fabricante estabelece para dar essa garantia de 50 anos são os mesmos que vão vigir ali para a minha realidade, então tem que tomar um cuidado imenso com isso, porque isso já foi caso dentro de casa, tá? O cliente ele nos acionou, era um problema simples, mas ele puxou uma peça de marketing do fabricante daquele sistema e que ele falava, essa garantia aqui, a garantia para isso é de 15 anos, né? Ok, vamos ver lá, vamos entender o que diz esse termo de garantia desse fabricante. A gente concedeu a troca da peça para o cliente, era um item simples, mas refletiu ali de forma prática, pô, nós chamamos esse fabricante, né? Uhum. O termo de garantia que você oferece para o varejo, ok, mas as condições aqui de armazenagem, de instalação, tal, não necessariamente estão conversando com isso que você está dizendo aqui, né? Então a gente precisa ter essa adequação, mesmo que seja para eu fornecer os 10 anos, continuar fornecendo os 10 anos. Mas a gente precisa acertar os termos da tua garantia. Então é essencial que esse trabalho seja feito em larga escala, de espectro amplo, pegando todas as partes interessadas dentro do ciclo ali. Entendi. Legal. Eu, que estou do lado de fora, vocês são um membro do GT. Do GT. Eu fico muito agradecido e parabenizo vocês. Falando como engenheiro, eu acho muito importante, porque hoje a gente já discutiu isso no episódio piloto e em outras oportunidades, da limitação que está tendo na formação técnica. Então, os engenheiros está formando muito engenheiro em diversas instituições, umas boas, outras nem tanto. E mesmo as boas, a gente sabe que 5 anos de graduação, não dá tempo de ver tudo e de falar sobre práticas, às vezes fica muito na parte acadêmica. Então, eu como engenheiro fico muito empolgado de saber que tem pessoas da área de forma espontânea, pensando e criando soluções e processos exequíveis, né, que é importante, porque a gente vive num lugar num país, não gosto de falar assim, porque ficar falando que tudo que é de fora é bom e aqui é ruim, mas não tem nada a ver. Não é verdade. Mas a gente sabe que tem muita legislação que é criada para retardar o processo, para criar burocracia, ou às vezes não é feito por pessoas técnicas. Então é muito legal ver o que vocês fazem, porque são da área. E essa parte específica de garantias e tal, o que vocês estão fazendo de entregar um material instrutivo e de fácil leitura, que vocês falaram, às vezes o administrador do prédio não é alguém técnico. Sim. Vocês estão efetivamente preocupados
de que essa pessoa, quando você fala que faz o acompanhamento nos primeiros anos, além do documento ser de fácil leitura, vocês estão efetivamente preocupados de que aquilo seja feito. E não é simplesmente criar algo para se proteger. Então, se ele não fizer, vai dar problema. E quando der, fala, ó, o problema não é meu, tá escrito lá naquelas letrinhas miúdas que você tinha que ter feito. Vocês estão efetivamente preocupados de que aquilo aconteça e o produto desempenha o que foi projetado. Tanto que você falou que isso até aproximou a relação do condomínio com a construtora. Deixou Sim. de ser aquele contato agressivo. Ela sentiu confiança. Uma relação defensiva. Sentiu Sim. confiança porque viu que você estava entregando algo que efetivamente era para garantir que o produto ia ter um desempenho melhor, uma vida útil maior. Então, parabéns para vocês e obrigado também. Você viu que é usar toda essa informação na preocupação da manutenção do nome da empresa, né, do brand que você entrega. Reputação, né? A reputação. Porque você vê no passado quantas e quantas empresas que lutaram dezenas e dezenas de anos para chegar numa posição e uma falha ou uma falta de informação ou até uma divulgação errônea na mídia, você acaba com o nome daquela empresa. Então você leva 10, 20 anos para chegar a atingir um negócio, um patamar que é destruído de um dia para o outro e você vai demorar mais 10, 20 anos para reconquistar. Se conseguir, né? Se conseguir. Então é algo... Mas faço as palavras do Vlad e as minhas porque realmente é gratificante ter essa cultura, ver que o mercado... A gente tem uma visão do nosso cliente final, que o nosso mercado é predador, que nós impactamos negativamente no meio ambiente, e não é verdade. O mercado não sabe o quanto que a gente trabalha, o que a gente faz, o quanto de engenharia é aplicada para aquele produto sair, a quantidade de players, de profissionais, de empresas que estão dentro daquela produção, né? E a gente tem esse desafio, né, Vlad, para trazer essas informações. Agora, muito obrigado, tá? Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a gente conta com a sua presença numa próxima, tá? Manda um abraço lá para toda a tua equipe, porque eu conheço bem de perto vários lá e é uma satisfação muito grande trabalhar com vocês também, porque você vê que é um pessoal aberto, né, a receber, é o que você fala, inovação, é só ideias, né? Uma ideia pode ser uma inovação, né? Não precisa ser uma ferramenta, Exato. né? Tecnologia. Então, muito obrigado, um abraço para todos lá. Mandarei com certeza. Eu agradeço também em nome da Lindenberg a oportunidade que foi oferecida. Espero que tenha contribuído aí Muito. com esse trabalho, né, de formiguinha aí, de capilarizar aí boas práticas, e sigo à disposição de vocês aí. Ficarei feliz novamente se tiver a oportunidade de poder contribuir mais um pouquinho. Obrigadão. Eu acho que foi do jeito que a gente idealizou o papo e o programa em si. Então, obrigado mais uma vez. E a nossa ideia de espalhar esse conhecimento continua até dentro do canal. Então, a gente já pediu isso algumas vezes para que as pessoas, se tiver dúvida, se tiver até uma indicação de pauta, que nos mande. Então, caso nós recebemos, eu te encaminho alguma coisa futuramente, porque a gente está comprometido, né, Lê? Sim. Em dar esse retorno. Então, onde achar todos esses documentos que vocês falaram, como é que faz, a gente vai tentar disponibilizar. Se não ficou claro durante o papo ou na legenda do vídeo, se as pessoas mandarem, a gente pretende responder e consultar vocês. Perfeito. Obrigado.